criar um produto digital do zero absoluto, tá? Então, vamos lá, do zero absoluto. Bom, você está no teu ponto zero e você chegou a uma conclusão que você quer ter um produto digital, você quer vender online produtos ou serviços. Aqui eu vou falar especificamente do produto digital, tá? Que ele, em algum momento ele é produto, mas em algum momento ele pode ser serviço, mesmo ele sendo totalmente digital. Por quê? Porque se ele, por exemplo, é treinamento, as aulas são gravadas, está tudo dentro de um portal de membros, as pessoas têm um login, têm o acesso, isso é considerado um produto, tá? Isso aqui é considerado, então, um produto. Quando que é considerado também um serviço? Ou só um serviço? Ele é considerado um serviço quando a gente não entrega nada gravado, a gente faz um acompanhamento, que é um grupo de mentoria, ou é uma assessoria 1-a-1, ou é uma consultoria 1-a-1, ou é um processo de coach também, tá? Então, quando é online, ele é considerado um infoproduto, mas ele é serviço a partir do ponto que eles resolvam um problema, mas depende de você estar ali junto com a pessoa. Igual eu estou junto aqui com vocês. Não seria necessário eu estar junto, eu poderia ter isso gravado e liberar isso gravado, tá? Então, eu posso escolher quando eu estou oferecendo um produto ou um serviço, ou os dois. Como que acontece os dois? Os dois é quando você faz uma parte gravada e uma parte é um acompanhamento seu. Então, quando esse acompanhamento é seu, a gente pode estar considerando ali um serviço, mas a parte gravada, a gente entrega um produto, tá? Faz sentido isso para vocês, pessoal, aí do Instagram? Por favor, deixa as perguntinhas no cartãozinho, tá? Eu vou fazer o possível para estar respondendo para todos vocês. Então, vamos lá. O tema de hoje é como atrair os principais, os melhores clientes, tá? Por que eu comecei por aí? Porque eu sei que a maior objeção de vocês, a objeção de quem nunca trabalhou online, é exatamente isso. Eu faço produto, eu faço treinamento e depois, como eu vendo isso, né? Como que eu faço as pessoas comprarem, como eu faço as pessoas terem acesso ao meu produto. E aí, tudo isso eu vou explicar durante essa semana. Então, por isso que é importante vocês estarem no grupo e não só estarem no grupo, mas também prestarem atenção ali quando a gente manda algum conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente atrai aí esses melhores clientes? Então, vamos lá. Muita gente chama isso aqui de estudo da persona, tá? Eu gosto de pensar que o estudo da persona, isso foi uma coisa que eu aprendi depois, tá, gente? Isso foi no começo, quando eu comecei em 2013, a persona era a pessoa que compraria os nossos produtos, tá? Essa eram as pessoas, então eram as personas. Depois de um tempo, o marketing digital, claro, como tudo, foi evoluindo. Então, hoje a gente identifica que a persona, na verdade, ela pode ser já o foco no seu cliente ideal, não necessariamente genérico, mas e sim mais específico. Por exemplo, eu posso pensar o seguinte, eu quero atrair pessoas com uma determinada faixa etária, com determinado gênero, classe social, interesse, comportamento e estilo de vida. Beleza, tá? E isso aí pode ser pessoas que comprariam o meu produto. Mas existe algo mais profundo, mais inteligente que dá melhor resultado, que é quando essa faixa etária não é de quem compra o seu produto, e sim da pessoa que você deseja atender, tá? Então, você deseja atender pessoas de que faixa etária? Tá? Então, são pessoas que você deseja atender. Então, pode chegar um momento onde você pensa assim, o meu produto, a pessoa que pode comprar, ela pode ter 20 anos até 50, ou até 60, ou até 70, seja lá o que for. Mas a pergunta não é mais quem compra o seu produto, a pergunta é quem você deseja atender.
tá? E isso faz toda a diferença, porque você começa a criar toda uma comunicação de venda, toda comunicação e estrutura de marca, estrutura de posts, lives, enfim, todo o conteúdo que você vai começar a distribuir na rede não está mais voltado à pessoa que pode comprar o seu produto, e sim à pessoa que você deseja atender, porque aí começa a ter uma liga aqui na faixa etária, tá bom? Faz sentido isso para vocês? Bom, vamos lá. Gênero. O gênero é o masculino e o feminino, né? Mas é claro, gente, que alguns produtos são específicos, né, do gênero masculino ou feminino. Mas eu estou falando aqui, como você vai criar o seu produto do zero, a ideia aqui é criar, para quem quer criar o produto do zero, você pode focar especificamente no masculino ou no feminino, porque qual a vantagem disso? A vantagem é você está atendendo, de fato, o gênero que você se sente mais à vontade, você gosta mais da comunicação, enfim, você tem mais envolvimento com pessoas do sexo masculino ou feminino, independente aqui, gente, do produto, tá? Tem produto que é específico, se você está fazendo especificamente para um público, ok, mas se no teu produto serve para homens ou para mulheres, você tem aí todo o teu direito de escolher se você vai focar em um ou em outro, tá? Classe social. Engana-se quem pensa que tem que trabalhar só com gente que tem muito dinheiro, que é quem paga. Não é, tá? Não é mesmo. Você tem que ver se esse produto atende à classe que você deseja trabalhar. E aí, a classe social, a gente vai desde a classe A, né? Ou até a mais. Mas não esqueçam que tem produtos que devem atender a classe D e a classe E, que, por sinal, a tendência é que essa classe D e E aumente muito a busca agora na internet para conhecimentos. No Brasil, a gente sabe que ainda tem muitas áreas que não são cobertas com boa internet. Então, a tendência é que esse público aqui, por ser menos explorado, dependendo do produto que você tem, você consegue fazer um faturamento bem alto, trabalhando com o desenvolvimento da classe social D e E, tá? Pesquisas mostram que existe um interesse cada vez maior dessas classes sociais um pouco mais desprivilegiadas a estarem buscando mais conhecimento daqui para frente. Então, se você tiver um ticket que não seja tão alto, e um assunto, um conteúdo que vai trazer para essa classe social mais condição deles se especializarem, principalmente profissionalmente, aqui tem um filão gigante para ser explorado, tá? É ticket baixo, mas é alto volume. Então, depois a gente também vai falar de escala. Então, não pense, não se apegue que é só a classe A e a classe B que são consumidoras, porque aqui, gente, tem muito ainda o que trabalhar, tá? Entre o D e o E, ainda tem a classe C, a classe B. Então, uma das coisas também que pode acontecer é você ter produtos para todo tipo aqui de classe social. Vai depender muito do que você está oferecendo, tá bom? Interesses. É muito importante que você entenda qual é o interesse da audiência que você quer. Deixa eu só escrever aqui. Da audiência que você deseja trazer para você. Por que é importante você ter ideia aqui e conhecer, na verdade, não é nem ter ideia, é conhecer muito bem os interesses. Porque conforme o interesse dessas pessoas, você vai criar conteúdos para atrair. Lembra que o tema de hoje é exatamente esse, ó, como criar um produto digital do zero absoluto e atrair os melhores clientes. E quando eu estou falando em atrair melhor cliente, gente, mais uma vez eu quero dizer para vocês, esse melhor não é a classe social mais alta. O melhor cliente é o cliente que você quer trabalhar.
tá? É aquele cliente que você sente prazer em trabalhar, em atender, em construir valor para esse cliente. E isso é o mais importante aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quando você tem uma audiência, é fundamental que o interesse deles sejam também explorado em forma de conteúdo. E aí, esse conteúdo, gente, pensa que vai para tudo, tá? Vai para post, vamos lá, para onde mais? Vai para o Stories, vai para onde mais? Vídeos, que você pode colocar ou no IGTV ou no feed, tá? Então, vamos lá. Vídeo acima de 1 minuto, IGTV. Vídeo no feed, 1 minuto. E aí, você vai trabalhar dentro desses interesses também. Podcast, tá? E aí, olha que interessante. É fundamental que você conheça o podcast, se ele é interessante para a sua audiência. Tem muita audiência hoje que já está consumindo muito podcast, porque eles têm interesse nisso. Tem audiência que não está com muito interesse aqui, está com interesse aqui ainda. Tem audiência que está no interesse ainda no post. Nesse post aqui, você pode ainda entender que esse conteúdo, ele pode ser em vídeo, né? Pode ser em vídeo. Esse vídeo pode ser legendado, eu tenho alguns assim. Pode ser também em formato de imagem. E aí tem alguns pedaços, agora tem alguns aplicativos que você consegue trabalhar e colocar um podcast aqui também, tá? Junto com uma imagem de 1 minuto, tá? Ele se torna quase um videozinho. Então, por que é importante entender o interesse? Primeiro, porque você vai criar conteúdos voltados para o interesse do público que você quer atingir. E segundo, que entendendo o interesse desse pessoal aqui, você consegue distribuir da melhor forma. Então, vamos imaginar aqui, ó, voltando para cá, você escolheu a faixa etária que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar com homem ou com mulher, a classe social, você já sabe o interesse, então começa a ficar mais claro, mais fácil desenvolver conteúdo diário para atrair essas pessoas que você deseja. Só que não para aqui, gente. Aqui tem comportamento também. Qual o comportamento dessas pessoas que você quer atrair? Então, vamos lá. A gente vai pensar aqui num comportamento seguinte. Ele está no Instagram? É uma possibilidade. Ele está no Facebook? Opa! Ele está no YouTube? Então, vamos lá. Qual o comportamento dele? Ele assiste série da Netflix? O que mais? Ele curte lives? Você veja que o comportamento da galera mudou muito hoje, já está cheio de lives. Então, esse comportamento e interesse, o tempo todo, ele oscila. Por quê? Porque a pessoa tem interesse em uma coisa hoje, de repente mudou o interesse dela, ela cansou daquilo, ela quer outra coisa, quer fazer uma coisa diferente, ou ela descobriu uma outra coisa, ou ela se envolveu com outro projeto, ela mantém o interesse, mas o comportamento não é mais o mesmo. Então, identificar o momento e quando que é interesse, quando que é comportamento que mexe, e o que você mexe é fundamental para você manter a sua audiência conectada a você. Tá? Ainda que você perca um pouquinho ali daquela conexão por algum tempo, até você encontrar, mas você vai estar o tempo todo aqui nessa busca de identificar o comportamento e o interesse da tua audiência. É óbvio, gente, que chega um ponto que a gente começa a entender muito bem a audiência e fica mais fácil. Mas quando rola uma pandemia, por exemplo, ainda bem que não rola isso sempre, o comportamento muda, porque as pessoas foram obrigadas a mudar de comportamento. Observem que hoje muita gente agora se interessa pelo mundo digital, não só por interesse, é porque foi obrigada a se interessar, porque senão os negócios delas vão ruir, tá? E aí muda o comportamento, muda o interesse, muda inclusive a necessidade,
tá? Então, hoje, muitas pessoas, no meu caso, que tinham interesse de vender online, nunca tinham um comportamento de começar a fazer a coisa acontecer. Ficava tudo aqui, ó, na zona do interesse. Ah, tem interesse? Tenho. Ah, então, vamos fazer? Ah, então, estou pensando, quem sabe? Ah, mas eu tenho muito interesse, tá? Só que hoje, conforme a situação que a gente está aí, né, de pandemia, enfim, naturalmente esse comportamento mudou. E não mudou só para nós, mudou para todos. Naturalmente, tem gente no Instagram que não estava, tem gente no Facebook que não ia mais lá e agora está indo, principalmente porque está rolando uma briga danada lá no Facebook, o que mais tem é a briga política. Então, tem gente que não está afim não vai ver muita briga política no Instagram, então vai para o Facebook. Por quê? Porque tem todo o comportamento aqui sendo alterado, gente, tá? Tem gente, esse tem gente sou eu, tá? Que nem via nada, não vê TV. Eu não tenho muita paciência para ver TV, só que por estar muito trancada, eu fiquei também muito cansada de ler, fiquei muito, enfim, comecei a me estressar. Então, o que eu fiz? Comecei a ver uma série, coisas que não faziam parte do meu comportamento, tá bom? Lives, gente, agora tem live 24 horas por dia, até live de show, coisa que também não tinha. Então, tudo isso aqui você precisa avaliar, porque tudo isso aqui, ó, é combustível para você criar um público, e um público que está muito refinado com o que você deseja, está muito alinhado com o que você quer, tá bom? Então, vamos lá, todo tipo de comportamento aqui é fundamental também para você identificar onde estão essas pessoas e o que elas estão fazendo. Então, se você identifica que teu público está todo no Instagram, você vai colocar todos os teus esforços aqui no Instagram. Se você sabe que eles estão no Facebook, a mesma coisa. Se eles estão no YouTube, você vai precisar, daqui a um tempo, criar uma habilidade de desenvolver vídeos e patrocinar vídeo dentro do YouTube para que essas pessoas te conheçam. E não só isso, vai criar um canal, vai alimentar esse canal, tá? Então, observa que os YouTubers, na verdade, quando eles estão lá, a escolha deles foi eu quero atrair um público que tem comportamento de estar dentro do YouTube, tá? Então, pensa que toda a tua ação precisa ser estratégica. Estilo de vida. É fundamental você entender o estilo de vida daquela pessoa que você quer atrair. Por quê? Porque através do estilo de vida, a gente volta para aquela questão lá. Tem a ver também com muitas escolhas. Então, por exemplo, dependendo o estilo de vida daquela pessoa, ela vai escolher fazer uma viagem internacional, tá? E aí o seu conteúdo pode estar muito trabalhado em cima disso. Dependendo do estilo de vida, a escolha dela é uma viagem, por exemplo, mais no campo, tá? Ou uma viagem, vamos imaginar que algo muito específico, eco, tá? A pessoa vai fazer ecoturismo. Dentro da escolha dela, pode estar alguma coisa relacionada a gênero musical. E aí você vai falar, Simone, mas precisa saber tudo isso? Então, gente, quanto mais você conhecer a sua persona, mais fácil é para você se conectar com ela, tá? Então, dentro desse estilo de vida, também tem o que ela come, tá? Então, alimentação. Por quê? Então, vamos lá. Vamos imaginar que você vai começar uma live e você vai colocar uma musiquinha bacana antes de começar. Se você não conhece bem o estilo de vida e as escolhas do teu público, só de colocar a musiquinha você já espanta metade. Então, é fundamental. Tá? Então, assim, na hora que você vai escolher um fundo musical para um vídeo seu, na hora que você vai escolher um fundo musical, se você for fazer um evento ao vivo, enfim, gente, tá vendo que acaba sendo bacana? Quanto mais você conhece aqui, melhor é. E não só isso, lembra que eu falei aqui, ó,
na nossa audiência, a gente vai criar vídeos, vídeo legendado, imagem, podcast. Essas imagens precisa conectar tudo isso aqui, que isso a gente chama de mapa da empatia. Faz sentido isso para vocês? Então, quando vocês começam a seguir um público, né, a seguir uma pessoa, seguir uma galera aí, tem as pessoas que você segue, você se identifica com aquelas pessoas. Muito provavelmente porque a empatia que é desenvolvida está relacionada a tudo isso aqui, tá? Então, você começa, sim, a atrair seus melhores clientes, por quê? Porque você constrói conteúdo para atraí-los, você tem músicas que atraem, você tem a roupa que atrai, você tem o vocabulário que atrai, você tem o conteúdo, você tem o ambiente, você tem o horário, você tem tudo para proporcionar que essas pessoas se identifiquem com você e aqui crie um mapa da empatia, tá bom? Então, vamos falar um pouco mais agora desse mapa. Tá? Eu abri aqui algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Eu não sei se o pessoal do Instagram tá conseguindo ler, mas quem não consegue ler, galera, vem para cá, tá? Vem para cá pro Zoom. O link tá lá no Telegram, tá bom? Então, vamos lá. Mapa da empatia. Quando você está identificando aqui o teu melhor público, as pessoas que você quer realmente trazer para o teu convívio, trazer para as tuas lives, trazer para o teu conteúdo, trazer para te conhecer, para que depois elas comprem de você, porque existe também uma jornada, a gente vai falar disso também essa semana. O que acontece é o seguinte, o que ela sente, eu coloquei ele, eu quis dizer ele público, tá? O que teu público sente e que você identifica como um problema, como sentimento mesmo, né? O que eles sentem e que você consegue tocar nessas pessoas, porque você ou sente a mesma coisa, ou você tem uma empatia por quem sente. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Meu. Eu comecei no marketing digital sem dinheiro, sem nada, gente. Por sinal, eu comecei negativo. Não na minha vida pessoal, porque eu sempre fui uma pessoa muito controlada. Mas, assim, para eu entrar no marketing digital, na época, o treinamento que tinha custava R$4.000, eu tinha 2. Então, levando isso em consideração, eu entrei para o marketing digital pagando 2, que era metade, e a outra metade eu já me endividei. Começou assim, né? Então, eu tinha que fazer isso dar certo, a ponto tanto de pagar esses meus 2, ele devolver, como pagar os 2 de quem me emprestou, tá bom? Então, o que eu estava sentindo na época? Eu estava me sentindo insegura, com medo disso dar ruim, que eu poderia ter sido enganada, porque não se vendia tanto treinamento online, na época tinha bem poucos, né? Então, a gente não sabia direito o que ia acontecer lá dentro. A gente tinha uma promessa, a gente era baseado nessa promessa, e nessa promessa a gente comprava o produto. Sabe Deus se aquilo ia realmente acontecer, tá? O que é bem diferente hoje. Hoje, o público hoje está acostumado com produto digital. Em 2013 não era assim. Então, o que esse público seu sente, tá? Então, é muito importante você entender o que ele sente, porque quando você começa a sua conversa, você começa a trazer sua história, isso conecta com essas pessoas, porque você já sabe o que ela sente. Então, quando as pessoas falam para mim, Simone, será que isso dá certo? Eu entendo super, porque eu também sentia isso, tá? Será que vai dar certo? Será que não dá? Hoje é menos provável que as pessoas tenham esse sentimento, porque é muita gente já que vende online, é muita gente que já fez muito dinheiro, eu mesma já fiz o faturamento do meu primeiro 1 milhão. Então, assim, hoje é tranquilo, mas na época... No meu caso, na época do treinamento online, era medo para muita gente. Então, você vai ter que identificar no teu nicho que você quer trabalhar, com o teu público, o que essa galera aí sente. E, a partir daí, você vai criando conteúdo
para ir quebrando uma coisa aqui que a gente pode chamar de objeção, tá? Então, de repente, ela não vai comprar o que você está oferecendo, porque o que ela sente não condiz, não permite que ela compre. Então, identificar esse padrão do que ela sente é o que a gente trabalha de objeção. E não só objeção, empatia mesmo, tá? Outra questão minha é que, assim, quando eu comecei, eu também sentia que eu precisava dar resultado o mais rápido possível. Uma porque eu tinha me endividado, outra porque o único dinheiro que eu tinha guardado não tinha mais, e o outro motivo é que eu precisava realmente de mais dinheiro. A minha renda, na época, ela não cobria minhas despesas. Então, toda vez, na época, quando eu fiz, né, toda vez que o tutor, ou seja lá, alguém falava assim, olha, você que está preocupado, você vai conseguir vender. Então, sabe, vinha aqui e me fortalecia para que eu desse o meu próximo passo. No caso de vocês, vocês vão falar com a audiência de vocês, sempre ajudando para que eles consigam dar o próximo passo. Porque você vai ser a pessoa que vai ajudá-lo a ir do ponto A para o ponto B, tá bom? O que ele pensa, tá? O que o seu público pensa? É um público mais intelectual? É um público mais cético? É um público mais emotivo? É um público mais racional? E conforme o pensamento dele tenha essa linha, tá? Então, com essa linha, você vai precisar também desenvolver a sua comunicação. Então, o que ele pensa? Qual é a linha de pensamento dele? Então, por exemplo, meu público é emotivo. Ótimo, você vai trabalhar bastante com as emoções. Meu público é mais cético. Então, você vai trabalhar muito mais com depoimentos e também com pesquisas, com apoio científico, porque é um público cético, tá? Mas se é um público, por exemplo, analítico, você vai trabalhar bastante, como chama? Planilhas, analíticos. Você vai trabalhar com planilhas, você vai trabalhar com números, você vai trabalhar com estatística. Por quê? Porque é um público analítico, tá bom? E aí você vai atrair o público analítico. Então, imagina agora, com esse mapa da empatia e com tudo isso aqui que a gente construiu, você começa a definir de uma forma muito mais clara, muito mais estruturada o público que você quer. O conteúdo não fica jogado mais, é um conteúdo focado no público que você quer atrair, tá? Do que ele tem medo? Então, tem um público que tem medo da pobreza. O público que eu atendo é o público que tem medo da pobreza, que é o empreendedor. O empreendedor tem medo da pobreza. Ele tem medo o quê? De falir. Esse é o meu público. Do que ele tem medo? Então, aí você pensa, o teu público, do que ele tem medo? Tá? No meu caso, é de falir, é da pobreza, é de aparecer em vídeo, tá? Aparecer em vídeos. E por aí vai. Aí eu vou pesquisando, por isso que a pesquisa é muito importante, tá? E aí, quando eu falo para o meu público, você tem medo de aparecer em vídeo? Aí eu trago toda a importância de aparecer em vídeo, mas eu falo, olha, eu tenho um treinamento focado em vídeos que vendem. Então, quando você identifica alguns padrões também, entenda que vai ser mais fácil você construir novos produtos para a mesma audiência. Gente, tá tudo certo, porque se você é a mesma coisa que você desse aula numa escola. Você não consegue ensinar tudo no mesmo dia, na mesma hora. Leva tempo, tem tempo de maturidade, tempo de desenvolvimento do produto, do projeto, tá? Então, assim, num primeiro momento, você vendeu um produto, mas os medos vão trazer para você possibilidades de você identificar novos produtos. Então, eu vou falar depois de produtos, de esteira de produto. Hoje eu estou focada aqui na persona, né? No público que você quer atrair. Mas uma coisa tá puxando a outra, entendem? Então, assim, se existe o medo da pobreza, no meu caso, eu posso, inclusive, aqui criar um produto focado em quê? Em investimento. Olha só, eu comecei com marketing digital, mas nada me impede
que eu vá para investimento, fluxo de caixa. Percebam que aí tem muito o que muitas pessoas perguntam para mim. Ah, mas eu preciso escolher um nicho? Precisa. Depois que você já tem autoridade nesse nicho, você vai observando medos e situações dentro do mapa da empatia com o seu próprio cliente que te ajuda a desenvolver novos produtos. Você vai continuar falando com o mesmo nicho, só que você cria uma esteira de produtos, tá bom? Então, por exemplo, aqui falir, então eu posso trabalhar com esteira de produtos, tá? Eu posso trabalhar, o que mais aqui? Com caixa rápido, quando a pessoa está com problema, porque aqui eu ensino a fazer os lançamentos. Eu posso trabalhar com o que mais? Vamos lá. A pessoa que tem medo de falir, eu posso trabalhar com, vamos lá, planilhas vamos lá, de metas, tá? Pessoas com problema de aparecer em vídeo, eu já criei, então eu tenho um produto lá que ensina. Vamos lá, mais um pouco, dá tempo ainda. Do que ele gosta, tá? O que teu público gosta? Então, você vai conseguir essa abordagem dentro do teu produto, porque isso vai facilitar a tua venda, porque você vai abordar dentro dos produtos as coisas que ele gosta, mas não só dentro do teu produto, mas também quando você está numa live, quando você está criando um conteúdo especial, quando você quer criar um e-book. Por exemplo, meu público, agora que está amadurecendo, mas o meu público, que ele mais gostava era me perguntar que hashtag usava, entendeu? Por quê? Porque o nível de maturidade não era suficiente para perguntar nada além disso. Então, é um público, quando você identifica que teu público gosta de coisas que estão muito atrás de tudo que você pode mostrar, é porque você está identificando que ele está precisando ainda ser amadurecido. Então, ou ele vai ser amadurecido pelo próprio mercado, ou ele vai ser amadurecido pelo conteúdo relevante que você vai trazendo, até que ele entende e compra de você, tá? Quais são os principais valores do seu público? Isso é muito importante, tá? E normalmente, isso aqui está mais relacionado com você do que com ele. Mas como esses valores eles são muito fortes em você, a probabilidade é que você busque pessoas que tenham os mesmos valores morais do que você. Depois a gente também vai falar sobre valores morais, tem a ver com neuromarketing, tá? Então, por exemplo, para mim, eu, Simone, meu maior valor moral é a confiança, tá? Então, assim, ainda que aconteça algo que eu não consiga resolver imediato, mas eu me comprometo a resolver. Então, assim, eu quero que as pessoas confiem em mim. Então, para isso, eu crio vínculos fortes relacionados à confiança, e aí eu passo a buscar pessoas, lembram? Quem são os seus melhores clientes? Meus melhores clientes são aqueles que eu desenvolvo muito um vínculo de confiança. Quando a pessoa pergunta muito para mim, mas teu produto serve? Ele funciona? Qual a garantia que você me dá que funciona? Eu já entendo que não é o cliente que eu quero. Pelo menos não naquele momento. Claro que ele vai ter todas as respostas, mas dentro do meu coração eu já falo, já não quero essa pessoa, tá? Porque a pessoa já veio cheia de desconfiança, aí já não é a pessoa que eu gosto de trabalhar, tá bom? Quais as principais dificuldades dele? Então, o que ele demonstra que muita dificuldade, que você fala, o meu público tem muita dificuldade em determinado assunto, em determinada situação. Então, como que você pode ajudar essas pessoas, tá? Aqui, como que você pode ajudar aqui com as dificuldades? Isso não necessariamente é um produto, tá? Você pode estar ajudando essas pessoas numa conversa, numa orientação mesmo gratuita, porque isso tudo vai reforçar o vínculo de vocês para que a pessoa compre o teu produto, o teu serviço, tá bom? Quais os maiores desafios que elas têm, tá? Por exemplo, no meu caso, eu atendo empreendedores, que o maior desafio que eu posso ajudar é vender online. Ele pode ter outros desafios, mas que eu não posso ajudar. Eu posso, no máximo, conversar, ouvir, dar o meu ponto de vista, falar até
de alguma experiência que eu tenha, mas não necessariamente todos os desafios eu consigo resolver definitivamente. Então, eu vou escolher qual desafio eu consigo resolver e aí eu posso criar um outro produto, tá bom? Onde a sua história se conecta com a dele, tá? Onde a sua história se conecta com do teu público. Então, vamos lá. A minha história se conecta muito com o meu público, no sentido de eu ser uma empreendedora digital que conseguiu vender e começar do zero, mesmo com dívida, mesmo sendo... trabalhando, eu dava aula em escola, então, assim, eu tinha muitas coisas que eram negativas para mim, para que eu pudesse atingir, tá? Então, eu estava numa situação de não ter dinheiro para investir, numa situação de estar com a dívida, numa situação de não ter produto, eu não tinha lista, eu não tinha nada, gente, eu não tinha nada. Eu comecei do zero, e eu falo que eu comecei do negativo. E ainda, né? Na época, eu tinha o Tiago pequeno, eu era mãe, eu era professora, eu cuidava da casa, eu cuidava de tudo, tinha que estudar, tinha que montar produto, tinha que vender, eu não tinha equipe, não tinha nada. Então, quando as pessoas sabem tudo isso, fica claro que se eu conseguir, as outras pessoas vão conseguir também. Só que não é de graça, né? Para conseguir, você tem que se esforçar, tem que estudar. Eu estudei muito, muito, nossa, nem sei mais dizer. Mas estudava, eu lia, eu me comprometia, eu estava comprometida com o meu sucesso. Eu sempre tive na minha cabeça que meu sucesso não ia depender das condições que eu estava vivendo, e sim do que eu estava fazendo com aquilo. Então, essa parte da história, ela conecta muito com com a minha audiência. E uma outra parte que pelo fato também de eu estar sozinha, né? Ser uma mãe que eu tinha me separado e estava sozinha com o Tiago e tudo que a gente realizou junto. Então, isso conecta também algumas mães que estão passando por dificuldade. E aí a gente entra numa coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é storytelling, tá? Que nada mais é da jornada do herói. A gente pode falar disso também essa semana. E aí, como você constrói autoridade para o público que você deseja? Através de um conteúdo. Quando eu digo um conteúdo, gente, é muitas coisas, né? Mas é um conteúdo que eu digo no dia a dia, focado em tudo isso que a gente passou 45 minutos conversando, né? 40 minutos. Então, entendam que não é difícil, é só você seguir a receita do bolo, tá? E não tem que inventar a roda, não tem que falar, hoje eu vou falar disso, mas amanhã eu vou falar daquilo. Não. Todo o teu conteúdo precisa estar preparando as pessoas para comprarem de você. Como que elas compram? Elas compram a partir do ponto que elas identificam que você tem empatia delas, tá? Então, elas entendem que você é a pessoa, você é a melhor solução para ela, mas que para você construir essa empatia, você gerou aqui, ó, gente, todo um mapa onde você identificou quem você quer atender, qual a classe social, qual o interesse deles, qual o comportamento, qual o estilo de vida, o que eles sentem, o que eles pensam, do que eles têm medo, e, enfim, depois de responder tudo isso, você chega à seguinte conclusão: eu vou criar esse tipo de conteúdo, porque isso vai atrair esse público. E depois eu vou fazer uma oferta para quem quiser continuar, para quem quer avançar, para quem quer me ter por perto, para quem quer saber mais sobre isso. Entenderam? Faz sentido isso para vocês? Sem saber qual produto. Então, você já tem uma expertise, tem algo aí que você já sabe fazer, que você poderia ensinar, tá? Então, a aula de hoje, ela é focada exatamente como que você atrai. Então, com todo esse mapa aqui que a gente fez, o mapa da empatia, você já começa a selecionar o seu público. Amanhã a gente vai falar de produto, seja lá o que for, e vamos falar também de uma outra coisa importante.
plataforma de pagamento, como que custa, como que você coloca, o que você ganha, enfim, nós vamos falar de tudo para você entender tudo o que acontece para você colocar o seu produto no ar e começar a vender, tá bom? Beijos e ficam com Deus e até mais. Tchau, tchau!